Agora vamos lá para Brasília, porque muita gente tem falado da COP30, mas o jornalismo da Jovem Pan também continua de olho lá, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, porque hoje tem julgamento do Núcleo 3, lembra? Aquele inquérito sobre o golpe de Estado. Hoje os kids pretos vão começar a ser julgados, os militares das Forças Especiais que teriam participado ali do plano do golpe. E quem está acompanhando desde sempre, a nossa especialista em STF e em Senado, ali está sempre de olho nos ministros, a Janaína Camelo, que chega ao vivo com todos os detalhes. Oi, Jana, boa tarde. Qual foi o destaque aí do começo já do julgamento? Conta pra gente. A gente está sem áudio agora da Jana. Vou pedir para ela tentar dar uma olhadinha ali se o microfone está funcionando ou não. Então, antes, já que ela está arrumando lá o microfone, vamos chamar os comentaristas para a gente atualizar você. Diego Tavares e Priscila Silveira, começando pelo Diego. Diego, tudo indica que vai ter o mesmo processo dos primeiros julgamentos, né? A condenação é quase certa. É isso? Márcia Dantas, e tem uma pequena diferença em relação ao julgamento dos demais núcleos. A PGR dessa vez optou por fazer uma divisão dentro do núcleo e separar os réus que são acusados de pressionar as Forças Armadas daqueles réus sob os quais recai a acusação de serem os responsáveis, inclusive, por tirar a vida de autoridades como o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin. Então, dentro desse núcleo, nós teremos um fracionamento do julgamento. Mas, de fato, a dinâmica seguiu a mesma dos dois últimos julgamentos, dos dois últimos núcleos que foram julgados pela Suprema Corte e também, seguindo o padrão, ao que parece, a expectativa é de que sejam também integralmente condenados nos exatos termos do pedido da Procuradoria-Geral da República. Já eu volto com mais análise. Vamos voltar também com a Janaína Camelo, que agora deu tudo certo com o áudio dela. A gente já está prontíssima aqui também no estúdio. Eu, Priscila, Bruno, todos prontíssimos para te ouvir, Jana. Então conta pra gente os destaques aí do começo desse julgamento. Boa tarde. Oi, Márcia, muito boa tarde, viu? Olha só, esse julgamento, a primeira sessão desse julgamento, foram reservadas 6 sessões para esse julgamento, que é o terceiro da denúncia de golpe, né? Estão sendo julgados aí 10 réus do Núcleo 3. E aí, Márcia, a sessão de hoje começou ali com a leitura do relatório, né? Do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso. Depois foi feita ali a manifestação da Procuradoria-Geral da República com as acusações contra esse núcleo. E agora estão sendo ouvidos os advogados de defesa, né? Estão sendo feitas ali as sustentações orais desses 10 réus. Então, o Núcleo 3, segundo a acusação, seria o grupo que tentou convencer o alto escalão do Exército para aderir a um plano golpista. E como você disse, dentro desse grupo tem ali os chamados kids pretos, né? São militares de forças especiais que estavam envolvidos ali, segundo a acusação, naquele plano Punhal Verde Amarelo, que previa prender autoridades, especialmente ali, falavam nominalmente, né, no presidente Lula, no vice-presidente Geraldo Alckmin, no ministro Alexandre de Moraes. E esse plano ele teria uma intenção de ser executado no final ali de 2022, logo depois das eleições, né, que deram vitória a Lula e na chapa ali com o Geraldo Alckmin. Então, a previsão ali, segundo a acusação desse plano, era neutralizar, né, o que eles diziam nesse plano, essas autoridades. Alexandre de Moraes, na época, ele era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Desses 10 réus, Márcia, 9 são militares do Exército, um deles é policial federal. Inclusive, esse policial federal, ele participou da segurança pessoal do presidente Lula logo no início ali do mandato. Os kids pretos, esse plano Punhal Verde Amarelo tem também uma ligação muito direta ali com Walter Braga Neto, né? Que já foi condenado ali do núcleo crucial, porque em delação premiada, Mauro Cid disse, inclusive citou uma reunião entre o general Braga Neto e alguns desses militares de forças especiais, envolvendo aquela sacola de vinho com dinheiro vivo que teria sido entregue ali
por Braga Neto a Mauro Cid para ser entregue a um desses militares. Enfim, Márcia, desses 10, é bom destacar que desses 10 réus ali, um deles, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação apenas por um crime, por associação criminosa. Todos os outros são acusados por 5 crimes, incluindo os crimes graves de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essa sessão aconteceu pela manhã, agora à tarde tem uma nova sessão com as sustentações orais dos advogados, e a ideia é terminar hoje o julgamento com todas essas sustentações, e aí amanhã esse julgamento vai ser retomado ali já com os posicionamentos dos ministros da primeira turma, que, lembrando, está desfalcada. São apenas 4 ministros hoje em dia, né? O ministro Luiz Fux, lembrando, ele saiu da primeira turma e foi para a segunda turma ali, por opção dele mesmo. Márcia. Muito obrigada, então, Janaína Camelo, pelas informações. Amanhã você continua nessa cobertura. Agora, vamos chamar a Priscila Silveira para entender melhor o processo desse julgamento com 4 ministros. Eu fiquei pensando agora, Pri, se tem um empate ali, o que pode acontecer? Márcia, quando há um empate, na verdade, isso favorece, isso já é um entendimento do STF, na questão de julgamentos em colegiado, havendo um empate, deve favorecer o acusado, porque nós temos no nosso processo penal um princípio que é primordial nas acusações, que é o princípio do indúbio pro réu. Entretanto, em alguns outros julgamentos, a gente pode observar que, eventualmente, o presidente, né, da turma julga. Mas, nesse caso, como são 4, havendo 2 e 2, realmente favoreceria. Mas, como você bem colocou anteriormente, não é o que se espera, né, desse julgamento, tendo em vista que, já que eles condenaram anteriormente, ele vem ali no mesmo cenário, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação por diversos crimes muito similares aos que já foram julgados, citação, dano, crime contra o Estado Democrático de Direito. E aqui é importante a gente dizer que, muito embora a Procuradoria tenha pedido a absolvição quanto a alguns outros crimes do Ronald, né, como bem citou a Janaína Camelo, o STF não está obrigado a acatar esse pedido de absolvição por falta de provas quanto aos outros crimes. Por quê? Porque no processo penal a gente tem um artigo que diz que, né, o juiz não está atrelado aos pedidos em eventual, né, principalmente de absolvição, quando se trata ali do Ministério Público. Então, provavelmente haverá a condenação desses, né, acusados, lembrando que eles fizeram 2 frentes, uma para poder trazer uma coesão das pessoas e colocar temor, e a outra para poder, de alguma forma, fazer violência a alguns membros, né, importantes do nosso Estado. Obrigada, Priscila Silveira e Diego Tavares, pelas análises. A gente volta já com vocês.